Olá a todos que acompanham o canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um episódio do programa Super Dicas, voltado para o concurso dos Correios. Como vocês já sabem, eu estou entrevistando aí professores de todas as disciplinas que vão cair na prova do concurso para carteiro dos Correios. Eles vão aqui dar dicas, vão fazer uma análise do conteúdo programático, fazem também uma análise da banca, né, que é o IBFC, que é o organizador do concurso, e vão apontar aí aqueles assuntos aí que vocês precisam dar atenção especial, porque provavelmente vão cair na prova. E hoje vamos falar de uma das novidades desse conteúdo programático do concurso para carteira dos Correios, que é a disciplina de Código de Conduta Ética e Integridade. Para falar sobre ela, eu trago ao Super Dicas o super professor Maurício Antunes. Mestre, é um prazer falar com você. Muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do Super Dicas. Olá, um olá para todos, né? É uma honra para mim, o Degrau é um curso que eu dou aula há muitos anos e sempre que Degrau me chama, seja para dicas, seja para aula, para simulados, é sempre um prazer imenso poder estar ajudando os candidatos para que eles possam, né, alcançar a tão sonhada vaga na carreira pública, né? É o que a gente está aqui para isso, para ajudar, vamos ajudar. Com certeza, e tenho certeza que o senhor vai ajudar muito aí os nossos alunos e futuros alunos também da Degrau Cultural. Mas, professor, antes de eu começar aqui o bate-papo com você, eu quero deixar aqui 2 recados rápidos aqui para quem está nos assistindo, tá? O primeiro é que a Degrau Cultural está com turmas abertas para quem quer estudar para o concurso de carteiro dos Correios. Se você quer se preparar com a melhor equipe pedagógica do Rio de Janeiro e aqui até mesmo do Brasil, ligue agora mesmo para 21 39 70 10 15 e saiba como garantir uma vaga. Também, se preferir, pode acessar o nosso site degraucultural.com.br. Já o segundo recado que eu quero deixar aqui é para que você se inscreva no canal da Degrau Cultural aqui no YouTube, caso ainda não seja um inscrito, né? E deixe também seu like nesse vídeo, caso goste dessa entrevista que farei agora com o professor Maurício Antunes. Combinado então, pessoal? Vamos lá? Professor, vamos bater esse papo, então, agora, para a gente falar sobre esse concurso, sobre esse programa. Estamos disponíveis? Então, vamos lá, mestre. Como eu já falei aqui, já adiantei no início desse nosso bate-papo aqui, né? Essa disciplina de conduta, Código de Conduta Ética, né, e Integridade dos Correios, é uma disciplina nova no programa. Historicamente, o concurso dos Correios tem basicamente português, matemática e informática, né? Isso para carteira, obviamente, né? E esse ano incluíram aí Código de Conduta Ética e Integridade e Conhecimentos Gerais. São as novidades do concurso. Especificamente aqui sobre Código de Conduta Ética e Integridade, você esperava que essa disciplina fosse ser incluída? Olha, eu vou ser sincero, há um tempo que eu parei de pensar nisso porque o código ele é de 2021. E aí, na vida da gente que trabalha com concurso público, tem prova o tempo todo, tem provas saindo, e você começa a ficar sempre focado naquilo que você está trabalhando com as turmas. O código é de 2021, mas como não tinha tido até então, né, já faz mais tempo que não tem concurso para esse cargo, né? Então a gente acabou não trabalhando e eu confesso que eu lembro quando apareceu, eu falei, olha, daqui a pouco deve ter concurso para Correios, pode ser que ele seja incluído. Já aconteceu de códigos de ética, né, que é o caso desse, é a mesma coisa, conduta ética e integridade é o código de ética dos Correios. Já aparecerem códigos de ética nas entidades e nos concursos não aparecerem no conteúdo programático. Agora, é meio moda, é um assunto que de muitos anos para cá vem aparecendo constantemente, exatamente esses códigos de ética de toda a administração pública. Então, como isso vem acontecendo, a gente sempre tem uma expectativa de que passe a aparecer, mas como a gente já tem um tempo sem ter o concurso e depois do código a gente continuou trabalhando, eu não fiquei com isso na mente, mas lá quando ele surgiu em 2021, eu falei, ó, daqui a pouco pode ser que apareça, mas eu confesso que eu me desliguei porque eu dou aula de direito constitucional, de ética da administração pública, são muitas provas, a gente tem turmas agora para vários desses concursos, Degrau, então, é o curso que mais tem turmas, é o que mais aprova, então a gente está toda hora trabalhando, né? Um dia eu estou dando aula de direito constitucional, no outro dia eu estou dando aula de direitos humanos, de código de ética, então eu dei uma desligada, mas lá em 2021, quando eu soube da existência, eu falei, opa, depois da resolução, eu falei, deve daqui a pouco aparecer, e não é que apareceu, e é isso aí, é um código que aparece, é uma novidade, evidentemente que
quando tem uma novidade. Significa que você que já vem estudando de forma antecipada, vem com uma base, mas agora é uma novidade, não tem jeito, tem que começar a estudar. E aí, já, não sei se eu já estou me antecipando, se isso seria Não pode perguntado falar? posteriormente, mas eu já vou me antecipando. Toda vez que uma norma faz parte de conteúdo programático, tem que fazer o quê? Tem que estudar, não tem jeito, né? Evidentemente que qualquer concurso, independentemente, inclusive de banca, qualquer concurso que uma norma faça parte do programa, cabe ao candidato estudar. Estudar o que quer? Sentar para ler a norma? Sim. Ter uma coisa boa, não vou ficar só assustando por aqui. É um código pequeno, é um É isso que eu código ia que, falar, mestre. da maneira com Mas que ele se apresentou, são poucas páginas. isso. Eu entrei no site dos Correios para dar uma verificada, né? Porque é só acessar ali no edital, tem aí o link direto para o site dos Correios, né? Exatamente. Basicamente só um PDF de 13 páginas, não é isso? Que está ali no site dos Correios, não é isso? Perfeitamente. Então, assim, o candidato tem que fazer a sua parte. Evidente que a gente sabe que tem as outras disciplinas, as pessoas não podem negligenciar com nenhuma delas, tem que estudar todas Sim. e muito, evidentemente. Então, claro que a gente fala isso sabendo da dificuldade. É aí que entra o curso preparatório, porque além da gente chamar a atenção das coisas que estão na própria norma, o que nós, professores, especialmente da área jurídica, que quando é uma norma, somos nós, os professores de direito, eu sou Isso. advogado e professor de direito, então somos nós que trabalhamos com essas disciplinas, e eu faço isso há bastante tempo no Degrau, a gente faz com que o raciocínio ajude. Tem situações que não tem jeito, quando você tem uma relação de competências, tem que memorizar. IBFC, por exemplo, é uma banca que gosta muito de como está no texto, mas existem detalhes que o conhecimento técnico da matéria faz com que o raciocínio chegue ao ponto final, né? Até para exemplificar, a gente não vai falar tudo, porque tem o curso para isso, né? Para os nossos alunos matriculados terem todas as dicas. Mas existem algumas situações que, por princípios jurídicos, alguns princípios jurídicos importantes, sabendo da própria natureza jurídica da entidade ao qual presta o concurso, como é o caso dos Correios, isso tudo vai impulsionando, e essa pequena dica jurídica já faz com que boa parte do código já fique mais facilitado, sem a necessidade de tanto decoreba. Vai ler, tem que ler, preferência, lê e copia. Né? Eu sei que hoje o mundo é todo digital, mas se você for digitar as letras A e B no seu computador, no seu notebook, no seu celular, você só faz assim. E se você for escrever A e escrever B, é diferente. Então já é uma dica, escrevendo, reescreva o código. Ele vai ficando na mente também. Era isso que eu ia falar, mestre. Assim, primeira coisa, são muitos tópicos para estudar, né? E a melhor forma de estudar é exatamente tentar decorar o código. Eu não sei se seria isso o correto, né? Você sugere o que, então, é exatamente isso, que faça a reescritura do código, anote os Leitura pontos repetitiva, principais. ainda mais a IBFC. Leitura repetitiva, se puder, escrevendo, lápis e caneta. Gente, a galera está no mundo digital, maravilha, mas esse tipo de forma de escrita não é uma forma de escrita que faça com que o seu cérebro, né, absorva com mais facilidade. Tem que fazer a leitura repetitiva. É óbvio que você não precisa fazer o decoreba a ponto de você sair por aí falando código. Né? Não precisa. Mas você está familiarizado, lendo cada vez mais e mais. E aí, quando você faz um curso, você vai tendo esses importantes direcionamentos, que são da própria estrutura da entidade ao qual vai prestar o concurso, que vai gerar princípios jurídicos, que quando o aluno recebe essas informações, e a gente lá no Degrau faz isso, o raciocínio já fica mais fácil. E aí, aquele momento em que ele leu e lembra de alguns detalhes, a partir do momento que ele tem essa ajuda de princípio jurídico, ele, sem nenhuma dúvida, vai ter a tendência a lembrar, ainda mais se já tiver lido, e às vezes mesmo no esquecimento, ele vai saber. Vou te dar um exemplo bem básico, uma obrigação para um sujeito que faz parte do quadro funcional dos Correios, essa obrigação, o que uma norma como um Código de Conduta Ética e Integridade vai estabelecer? Algo que seja contrário a princípios constitucionais da administração pública? Jamais. Se é uma obrigação, é algo completamente abraçado a esses princípios. Então, a gente entender da administração o que são os Correios, a própria entidade em si, como ela se encontra e que princípios sustentam a estrutura da máquina estatal
por inteiro, porque tem princípios que são comuns. Quando a gente observa no código, quando ele fala de licitação, não é obrigatório numa empresa privada fazer uma licitação. Em muitos casos, na empresa pública, como é o caso dos Correios, sim, porque a gente está tratando de administração pública. Isso vai impulsionando o raciocínio para evitar a necessidade dessa memorização excessiva, porque são muitos tópicos, como você falou, né? São muitos tópicos, não tem como decorar tudo. Você, quanto mais fizer a leitura, quando for norma, leitura, na minha opinião, escrevendo só vai ajudar. E aí, quando você tem essa ajuda, evidentemente que serve nessa ajuda, faz com que o raciocínio, você vai entender o porquê que está na norma. E aí facilita, é como se você tivesse condições de elaborar a própria norma. E, mestre, assim, você acha que... Então, assim, pelo pouquinho que você falou que o IBFC, se fosse uma prova de direito, né, digamos assim, a prova de direito, seria muito letra da lei, né? Para deixar aqui claro para o pessoal... Nesses conteúdos, né? Nesses conteúdos que tem norma. Isso, que tem norma. Vamos lembrar que o pessoal que é de nível médio não tem nem direito nesse concurso. Quando a gente diz letra da lei, a gente quer dizer exatamente aquilo que está escrito na norma, para deixar que o pessoal bem claro, o pessoal ficar mais familiarizado com todos. O que acontece? Não tem o direito em si o nome da ciência, mas tem um código. É o que a gente está falando, é um código. E você acha... A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você acha que o tipo de cobrança que a banca vai fazer em relação às questões são questões que vão exatamente cobrar literalmente aquilo que está na norma, ou seja, é um pouco decoreba, tem que saber direitinho, vai trocar uma palavrinha para tentar confundir o candidato e tal, ou você acha que a banca vai elaborar questões situacionais, questões práticas, que coloque o candidato numa situação de interpretar aquela norma a partir daquela situação? Dá um caso abstrato, como é que você agiria? Entendeu? O que acontece? Vamos lá. É evidente que a gente que trabalha em concurso público, em preparação há muito tempo, a gente vai trabalhando de acordo com as características das bancas. O que a gente tem da IBFC? Por exemplo, a IBFC já cobrou esse código? Evidente que não. Como eu disse, é um código especificamente dos Correios, de 2021, né, 10 anos antes que tinha tido aí o último concurso dos Correios. Então é evidente que ele nunca caiu. Agora, IBFC nunca cobrou código de ética? Opa, já cobrou. Várias e várias e várias vezes. Existe um código de ética que, aliás, deve ser respeitado também pelos Correios, mas não veio no programa, mas ele é famoso, ele aparece, é um decreto, o decreto 1178 de 94, aparece em muitos concursos da administração pública federal, e aí existe um grande histórico de edital apresentando o código e as questões referentes a esse código. Por isso, para você ter uma ideia, nas minhas turmas, né, eu costumo sempre trabalhar teoria com questões, a pessoa vai fazer prova. Não adianta só a gente colocar a teoria na mente do indivíduo, né? Então a gente sempre trabalha colocando questões ao mesmo tempo. Eu sempre trago, meus alunos sempre fazem questões comigo. Então, a gente vai trazer o quê? Ora, evidente que eu sempre pego questões da própria banca para passar para o candidato, porque ali é onde ele vai fazer a questão como se estivesse na prova. Só que, claro, se você não tem exatamente o que eu vou fazer, eu vou pegar o que a IBFC está fazendo com o código de ética pelas provas e vou fazendo as adaptações. Então, por exemplo, se eu pego algo referente à destinação, ou seja, quem são as pessoas ali que no código de ética são considerados para fins de apuração do comprometimento ético servidores, uma questão dessa, eu pego aquilo que o código de ética chama um pouquinho diferente, né? Ele fala de abrangência. O código abrange quem? Quem são essas pessoas? O raciocínio é o mesmo, só que eu vou fazer adaptação só para ficar de acordo com o código. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou colocar nas questões o que a IBFC faz com códigos de ética. Essa é a tendência dela. Eu comecei falando da parte jurídica porque é uma norma também. Quando tem normas de uma forma geral, é uma característica dessa banca. Atacar muito em cima do texto, especialmente nas provas de nível médio. Então, por isso que eu sempre reforço. A leitura, isso ler a ponto de memorizar, isso a gente não tem como fazer para o candidato. Né? Eu não tenho como ir lá na casa do candidato e ficar lendo para ele, e nem se eu ficar lendo só o código para ele, aquilo vai entrar na cabeça dele. Né? Então, ele pode se acomodar se eu ficar só fazendo leitura. Então, ele tem que fazer... Cara, o candidato é aprovado com a nossa ajuda, tem que fazer a sua parte. Mas, evidentemente, que nós damos caminhos de compreensão
que se porventura a banca, por exemplo, que tem uma tendência a cobrar norma, mantém essa linha, ele que leu e que recebeu essa ajuda de compreensão sobre o que está no texto, ele consegue fazer. E se a banca resolver, de repente, fazer alguma coisa, como você disse, uma coisa mais prática, uma coisa que não é muito do feitio dela, mas outras bancas às vezes fazem, se ela fizer com raciocínio junto, a partir desses princípios que sustentam a existência dos códigos de ética, o candidato consegue resolver a questão. Mas você, assim, deixando de forma assim, bem clara, você acredita, então, que a banca vai vir mais literal? Mais literal, mais em cima Mais da norma, literal. sim. Perfeito. Se você fosse falar, Maurício, você apostaria em quê? Minha aposta é essa, e evidentemente que Então, nunca é uma aposta por apostar, né? É uma sim. aposta por indícios, é pelo próprio histórico da banca. E foi aquilo que a gente falou, né? Esse é um assunto muito específico, que é dos Correios, né? Porque é próprio dos Correios. O último concurso dos Correios foi em 2011, ou seja, nunca essa norma foi cobrada. Não existem questões de normas sobre os Correios, né? Então não tem como o candidato vir a buscar questões de provas anteriores para resolver. E a gente sempre fala que é importante a resolução de exercícios durante a preparação, né? Qual é o caminho, então? Acho que o caminho primeiro mais lógico é fazer o curso preparatório, Exatamente, porque o professor é que vai criar. Né? Às vezes parece que a gente está forçando a barra, mas não é. Não é. É porque, assim, a verdade é que é evidente que uma pessoa que, de repente, nunca fez um concurso público, ele tem chance de repente, sozinho estudar, conseguir. Tudo é possível, claro, mas olha, o histórico das pessoas aprovadas, o histórico das pessoas que ingressam na carreira pública, são pessoas que fizeram turmas preparatórias. É inevitável, é assim que funciona. E nos Correios a coisa é da mesma maneira. O Degrau tem um histórico de muitas aprovações, porque as pessoas recebem muitas dicas de quem trabalha com isso, né? A gente faz isso há muito tempo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas vale a pena, por exemplo, exatamente, por não ter questões de provas anteriores, mesmo o candidato lá estudando na Degrau ou em outro curso, mas também tem aquele que vai estudar sozinho, vale a pena o candidato criar questões por ele mesmo, com base no que está ali no código, para ele tentar responder? É um exercício interessante? Pode ser também, pode ser até porque se ele faz isso preso ao próprio código, ele vai estar se aproximando do que a banca costuma fazer mesmo. Então, se ele, por exemplo, ele pegar algumas situações referentes a atribuições, né? Olha, se você tem ali um conjunto, assinale a correta, as bancas fazem isso. E você coloca boa parte, ou assinale a incorreta, boa parte copia, e você faz uma modificação de palavra, né? Isso aí as bancas fazem e o BFC faz bastante também. Então, assim, como existe já um histórico para você pegar questões do código de ética dos servidores em geral, eu acho que é mais adequado, e é o que eu vou fazer com os meus alunos. Evidentemente que, pela nossa experiência, a gente acaba tendo mais facilidade de pegar do que uma pessoa que, de repente, não tenha. Mas alguns candidatos têm experiência, já fazem concurso há muito tempo, conseguem fazer também. Olha, eu acho que tudo que for para o estudo sempre vai valer a pena. Se o próprio estuda fazendo questionário para si mesmo, vai valer a pena, sem nenhuma dúvida. Agora, para realmente ter uma ajuda e ir além do estudo da norma apenas, é no curso preparatório, porque é ali que a gente vai dar direcionamentos, né, que são da natureza da própria entidade, aliados a princípios constitucionais que realmente ajudam. A tendência é, na hora da prova, quando a gente dá esse direcionamento e uma questão é respaldada de forma implícita nesse direcionamento, o candidato fecha o olho e lembrar da gente na hora da prova. É muito importante, especialmente nessa disciplina. Assim, falo dessa disciplina porque é minha, por ser uma novidade, mas as outras disciplinas também, aquelas, por exemplo, que as pessoas já estudaram na escola, português, matemática, cobrança de curso preparatório não é igual ao vestibular, não é igual à escola, é diferente. As pessoas, às vezes, saem da prova achando que, me dei bem, essa prova acho que eu acertei tudo, e acaba vendo que a coisa é diferente, precisa de ajuda. Essas matérias também, que são já tradicionais, que também a pessoa estudou anteriormente, não se engane, não tente só estudar o que não viu antes, como é o caso do meu código. Eu poderia até estar fazendo lobby para a minha matéria. Ela é a mais importante, só ela.
porque por ser um código pequeno, 5 questões é uma quantidade razoável, sabe? Vai ser bem importante, mas não pode negligenciar com nenhuma delas. É um concurso grande, é um concurso importante, é um concurso de chance real para quem se prepara de forma adequada. E o degrau cultural é o caminho. E eu comentando a coisa, pessoal, são só 5 questões. Só que essas 5 questões, cada uma vale um ponto. Né? Agora, as demais disciplinas, por exemplo, conhecimentos gerais, por exemplo, são 10 questões, mas valem meio ponto. Exatamente. Ou seja, no final das contas, é o mesmo número de pontos das normas. A mesma coisa em conhecimentos gerais e, se eu não me engano, também informática. Informática também, se eu não me engano, é meio... também são 10 questões com meio ponto. Quer dizer, você viu, né? São só 5, não são. Essas 5 aí valem por 10. Sim, não pode negligenciar de forma alguma. Não pode errar de jeito nenhum. A verdade é essa. Essas 5 questões, como você tem um código para estudar, e principalmente quem tiver orientação do professor para não ir para o lado errado no raciocínio, vai lá para acertar as 5. Possível, real, necessário acertar essas 5. E, mestre, você acha assim, o IBFC, está conversando aqui com outros professores, não é uma banca do padrão Sebrasp, FGV, das grandes bancas, mas também não é uma banca pequena. Nós consideramos o IBFC uma banca de porte médio, padrão AOACP, IDECAM, Instituto Consulplan, Selecom, essas bancas são... Já vem fazendo bastante prova, vem fazendo provas, exatamente. Sim. Né? Você acha que o nível de questão vai ser também um nível mediano? Não vai ser fácil, porque não é uma banca, digamos assim, com pouco conhecimento em concurso público, com pouca experiência, mas também não vai ser um nível tão difícil, porque também não requer isso. Você acha que vai ser uma prova que vai procurar dificultar, mas ao mesmo tempo não vai ser nada muito complicado? O que acontece? As bancas de concurso público, todas elas têm esse papel de tentar dificultar. Né? A tentativa deles é essa, é tentar pegar os melhores, então eles não entregam, se todo mundo gabaritar, a convocação vai ser por idade, não é isso, né? Não é o caso. Então, assim, eles tentam dificultar, mas o histórico da IBFC em relação a matérias como essa, matéria pautada numa norma, é de não dificultar tanto mesmo. Por isso eu reforço a necessidade do acerto das 5 questões. Porque estudando e tendo o raciocínio correto para, não lembro disso, para direcionar a mente para o lado correto, e é o que a gente faz no curso preparatório, além de reforçar com questões também, eu vou ter uma aula para essa disciplina, né? Uma aula para essa disciplina, que vai dar para a gente falar bastante, dar bastante direcionamento e aplicar questões também. Então, vai ser a aula que não pode perder. Uma aula que corresponde às 5 questões. Né? Sem querer supervalorizar a minha disciplina, mas essa é a verdade. É uma aula só porque ela é suficiente. Mas se perder, pode perder uma dica importante que vai ajudar a acertar aquela questão. E uma questão, uma prova de concurso público, ainda mais de alto valor, como está essa parte da matéria. Olha, é uma questão que tira a pessoa daquele número de pessoas que vai ser chamado. Então, não pode negligenciar, tem que estudar, não pode faltar aula. Né? E o nível de dificuldade, a IBFC ela não faz para uma prova de nível médio, né, uma prova como se estivesse fazendo para nível superior. Às vezes, algumas... É uma banca justa. Eu entendo assim também. Às vezes, algumas bancas, mesmo fazendo provas de nível médio, quando pegam, por exemplo, questões referentes a normas, e é o caso do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, acabam usando excessivamente termos jurídicos por ser norma. Isso dificulta bastante para os candidatos. Né? Normalmente, a gente em sala, quando trata de normas assim, especialmente em bancas como essas, caso da Sebrasp, caso da FGV, a gente fala usando o termo jurídico e logo depois, ao mesmo tempo, com os sinônimos. Né? Por exemplo, tem algum momento que eu falo de uma relação, eu falo, então estão arrolados aqui. A pessoa não está acostumado. Rol é o quê? Rol é uma relação. Arrolados, relacionados. Vamos lá. E aí você vai fazendo ali essa apresentação. A IBFC não tem tanto essa tendência de dificultar excessivamente as provas de nível médio. Então, eu acredito que, na minha disciplina, especialmente, é o esforço, é o estudo e a presença e participação em sala de aula que vai fazer com que o êxito seja almejado pelo candidato. Show de bola, Matt. Eu vou agora para a pergunta que eu considero a pergunta mais importante aqui da nossa entrevista. Tá? Eu queria que você elencasse
Quais são aí os pontos, né, desse código? Quais são os conceitos desse código que os candidatos precisam dar mais atenção, porque você acredita que tendem a ser explorados na prova? Logo de cara, né, algo que é inicial, até porque os inícios sempre costumam cair muito. A abrangência, né? Quem é afetado, o código tem alcance a quem? Né? Quem são as pessoas que podem ser afetadas por esse código? É uma coisa que é comum, é uma coisa que a MFC já cobrou em outros códigos também. Né? A abrangência, que está logo na parte inicial, a abrangência do código significa os destinatários, aqueles que devem observar o código. Né? Você tem a relação logo na parte inicial do código de ética. A gente vai ter também um direcionamento do que pode fazer a comissão de ética. Todas as entidades da administração pública, assim como os órgãos, até por mando de outro decreto, tem que ter comissão de ética e o Correios também tem. Então, o que pode fazer a comissão de ética? Ela tem uma sanção prevista lá no código. Que sanção é essa? A confusão com outras sanções é uma coisa que é também muito cotada. Uma outra coisa também importante é a postura dos Correios em relação à concorrência. É algo cotado justamente porque Correios faz parte da administração pública, sim, tanto que para montar o seu quadro permanente, seu quadro efetivo, precisa de concurso público. Mas é diferenciado, é uma empresa pública, tem personalidade privada. No curso a gente vai falar mais sobre isso para que haja uma compreensão melhor. Então, a relação com a concorrência é uma coisa diferente, é uma coisa especial por se tratar de uma empresa pública, pois somente as pessoas jurídicas de direito privado, como é o caso da empresa pública, tem a possibilidade de exercício de atividade com fim lucrativo, tanto que o Correio tem atendentes comerciais também, tanto que os Correios comercializam produtos, né? Eles têm essa possibilidade, assim como as sociedades de economia mista. Então, a relação com a concorrência, né? A coisa da conduta da própria instituição, o que pode ser aceito, né? Presente pode ser aceito, brinde, o código também fala sobre isso. Né? Essas coisas referentes à conduta do agente dos Correios, né? A conduta do agente, a abrangência do código e o compromisso dos Correios, em especial com a concorrência, seria algo que eu daria uma atenção especial. Vou dar atenção especial no curso e eu acho que na hora da tua leitura, dá uma atenção especial, que a tendência é muito grande cair por ali. Show de bola, mestre. Então, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí para os candidatos uma última dica ou uma mensagem, né, de forma que eles tenham um excelente desempenho nessa disciplina de Código de Conduta Ética e Integridade, mas também não só nessa disciplina, como no concurso de um modo geral. Vamos lá, gente. É o seguinte: ninguém alcança sucesso sem luta. Isso não existe, né? E na carreira pública não é diferente. Então, precisa se dedicar. Precisa se dedicar. A gente está com uma prova aí no final do ano, né? É óbvio que o tempo é muito longo, não é? Não é, mas tem um tempo razoável. Às vezes as provas estão com muito mais proximidade, tem um tempo razoável para estudar. Essa prova a gente tem uma sorte de não ter uma quantidade muito grande de normas. Muitos concursos de nível médio têm muita norma. Então eu acho que estudar bastante a norma, o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, sabe? Além de exercitar muito, isso não pode deixar de fazer, exercitar muito. Português e matemática, então, né, são matérias que, além de você precisar do estudo, das dicas, os caminhos, a gente às vezes aprendeu lá atrás na escola um caminho da matemática que o professor ele vai te direcionar um caminho mais fácil e rápido. Tempo é problema também. Então tem que exercitar muito, tem que estudar e, de preferência, fazer um cursinho e vem com o degrau, que aqui é campeoníssimo de aprovação em concursos públicos, que eu tenho certeza que você vai alcançar o sucesso. Sem luta não tem sucesso. Então, vem lutar com a gente, que a gente está preparado para a guerra junto com vocês. Isso aí, show de bola, mestre. Foram excelentes aí suas dicas sobre a disciplina de Código de Conduta Ética e Integridade. Eu não tenho dúvidas aí que os nossos alunos, futuros alunos, vão aplicá-las durante a preparação e vão ter um excelente desempenho nas provas. Eu não tenho dúvida disso, mestre. Quero mais uma vez agradecer a sua participação, né, e falar que, pô, a porta aqui está sempre aberta para você. Tá legal? Muito obrigado mesmo, mestre. Prazer em revê-lo. Forte abraço, meu querido. Abraço a todos. Um abração, mestre. Pessoal, eu também vou ficando por aqui. No entanto, antes de ir embora, lembro para você deixar seu like nesse vídeo. Não se esqueça, caso tenha gostado, dá o seu like. Pega esse link, compartilha aí com seus amigos, com os familiares, com todas aquelas pessoas que vão participar, que têm o interesse de participar desse concurso, né, de carteira dos Correios. Manda pelo WhatsApp, pelo Telegram, como você quiser, por e-mail, mas não deixe de compartilhar esse link, né? E fiquem atentos aí ao canal da Degrau Cultural, porque
muito em breve vamos estar divulgando aqui outros vídeos, né, desse conteúdo do Super Dicas Correios com professores de todas as disciplinas, né, que vão cair na prova. Então é isso, pessoal. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, porque a gente está sempre trazendo aí informações sobre aqueles concursos mais quentes do momento. Um grande abraço a todos, gente, e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, gente!